cheguei lá, eu fui ver o mercado lá, como que funciona o mercado de moda. Minha cabeça explodiu, assim, pô, o que acontece aqui, que lá no Brasil é totalmente diferente. E abriu muito minha mente, porque lá, moda lá é muito barata. Assim, é muito acessível. Sim. Uma moda com uma marca forte, acessível a qualquer classe. Esse é o podcast Fio de Conexão, o podcast que conecta todas as pontas do segmento têxtil para ajudar você, que é confeccionista, dono de marca, a crescer, evoluir, levar o seu negócio para o próximo nível. E eu hoje, mais uma vez, estou com a grata presença do meu grande amigo aqui, Rodrigão, meu grande co-host. Valeu, tamo junto. Se apresenta aí, fala com essa galera novamente, Rodrigo. Galera, um prazer mais uma vez estar aqui no Fio de Conexão, podcast sensacional, né? Tava precisando disso, né, em Goiânia, precisando aqui na nossa região. Somos uma região que somos um polo de moda, um dos mais importantes do Brasil. Uma honra mais uma vez estar aqui, até porque nós vamos bater um papo com um cara extraordinário, uma das Faz as honras, apresenta marcas ele aí, mais Rodrigo. incríveis. Vou apresentar para vocês o nosso querido Henrique, da Valent, que é uma t-shirteria, uma marca, não é nem só uma t-shirteria, né? São vários produtos, mas começou como uma t-shirteria e hoje é um dos maiores vendedores de t-shirts do Brasil. Esse aí é o Henrique. E aí, turma, vamos iniciar aí o podcast. Prazer, eu sou o Henrique, também agradecer a vocês por terem me convidado. Acredito que eu tenho muito a agregar aí com o pessoal. E vamos junto, vamos pra cima. Bora! Henrique, você já se apresentou, agora eu queria já começar com você contando a sua história, né? Nós batemos um papinho aqui antes, fiquei impressionado, a empresa começou em 2019, você com apenas 19 anos ali naquela época, tá agora aí completando em torno de 6 anos de empresa e já com uma produção, uma venda muito grande, muito expressiva, uma presença muito grande, né? Principalmente na internet, nas redes sociais. Conta aí para nós essa história, como que nasceu o seu desejo de empreender, né, no segmento têxtil, de montar esse negócio, de onde que veio isso, de onde que veio esse DNA empreendedor, como foi a ideia, como tudo nasceu. Conta essa história para nós. Bora lá. Minha história é muito louca, né? Porque, assim, é louca e simples. Porque, assim, eu iniciei minha carreira empreendedora com 19 anos. E eu fui, assim, descobrir que eu queria empreender, né? Mais ou menos ali com uns 18 e meio, por ali. E eu tava na dúvida nessa época, né? O que eu iria fazer na vida, porque, assim, com 18 anos, todo mundo que chega nessa idade fica ali na dúvida, né? Será que eu vou seguir uma carreira profissional focada, sei lá, em direito ou medicina? E, assim, eu comecei a fazer direito na época com 18 anos. Fiz 3 períodos e eu falei, cara, isso não é pra mim. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sabe? Sempre gostei de trabalhar, assim... sempre gostei de trabalhar, nunca fui preguiçoso. E eu vi que direito não era pra mim. E aí meu pai, ele é empreendedor. Ele tem uma fábrica de Arla aqui em Goiânia. E só que também a gente não tem muita comunicação, mas ele sempre me ajudou muito, né? Ele sempre abriu minha mente, me deu dicas. E eu cheguei nele e falei, pai, quero empreender. Só que eu preciso que você me dê alguns insights, né? Como que é pra eu seguir esse caminho. E aí ele falou assim, olha, pra você empreender, primeira coisa, você precisa aprender a vender. E pra você aprender a vender, você precisa saber marketing. Então vai estudar marketing. Aí fechou. Aí eu fechei a faculdade. E assim, eu sou uma pessoa 880, sabe? Eu tava na faculdade e no outro dia eu conversei com ele, eu falei, isso aí. Então fui lá no outro dia, eu fechei ela e já fui fazer uma faculdade de marketing. Focado em marketing digital. Foi pela Unip. E aí eu fiz a faculdade de marketing, finalizei. Só que, assim, faculdade, a teoria é totalmente diferente da prática, né? Sim. Cara, e hoje, até lá na loja, tipo, é uma pessoa que chega pra mim com prática, eu dou muito mais valor do que a teoria. Assim, é claro que a teoria tem sua importância, mas a prática ela é fenomenal. E assim, eu fui aprender muito mesmo, foi depois ali da faculdade, quando eu fui criar minha empresa, né? Aí eu e a Laiane, minha esposa, nós sentou uma noite, lembro até hoje, num jantar, e aí nós falamos, o que nós vamos vender, né? Aí nós, nossa, matutando, eu pensando, nós não pode vender algo que tem validade, nós já tinha esse medo, né? Porque vender algo que tem validade, você tem aquela pressão, né? Pra vender rápido e tal. Aí foi onde, vamos vender moda.
Aí eu pensei, nós estamos num mercado onde tem um polo muito forte, né, de moda. Na época era o segundo ou terceiro maior do Brasil. Aí nós falou, vamos vender moda. Aí a primeira coisa que a gente fez foi arrumar uma fornecedora, né? Nós começou na revenda. E aí a gente foi ficando grande, né? Ficando, vendendo, revendendo, né, ali. E aí até que quando a gente abriu o nosso olho, foi quando o nosso fornecedor na época, ele não queria mais vender para nós, porque a gente estava vendendo quase mais que ele. Nós comprávamos o estoque inteiro dele. Aí eu olhei assim para ele e eu falei, nossa, eu acho que nós temos que começar a revender. Nós temos que começar a fabricar. E aí foi onde que a gente deu esse pontapé na fabricação. E aí eu fui correr atrás do Rodrigo, né, para comprar esse tecido. E aí, cara, quando você entra no mercado novo, você dá muita cabeçada na parede. Muita. É incrível. Tanto que eu apanhei. Como se fosse um mundo novo, sabe? Eu chegava no cortador, assim, que era um corte terceirizado na época, eu falava, por que isso aqui? Por que isso aqui? Sempre curioso, né? Eu sempre fui muito curioso e sempre querendo aprender e executar, assim, de forma rápida, né? E eu bati muito a cabeça, cara. E aí, hoje, assim, uma dica que eu dou pro pessoal é, tipo... Às vezes as pessoas ficam muito receio de comprar curso, comprar mentoria, de buscar conhecimento. Cara, quando você compra isso, você economiza um tempo muito grande. As pessoas não dão valor a isso, ao conhecimento. Mas ele tem muito valor. E o tanto de dinheiro que você economiza no final da história, nossa, é demais. Então hoje... Quando eu te conheci, né? Assim, não querendo te cortar, mas você falando sobre as mentorias... É uma característica muito grande que eu vejo em você, né? Lembro quando eu te conheci, você tinha acabado de comprar o curso ali do Caio Carneiro, o Vende-se. E é um negócio ali, não é um valor pequeno, né? Inclusive você me deu até a senha na época. Eu assisti o curso todinho. Mas eu também queria que você falasse sobre isso, cara. Essa importância, né, de você estudar, fazer as mentorias. Isso vale a pena. Também tem um monte de picareta no mercado. Você vai comprar um negócio que você não consegue, demais. Assim, hoje, que nem o Rodrigo falou, tem muito picareta no mercado. E isso você tem que tomar muito cuidado. Mas assim, de forma alguma, quando você adquire aquele conhecimento por meio de livro, curso, mentoria, gente, é o caminho que você economiza no meio dessa história. E esse caminho, você consegue encurtar tempo. E às vezes é 10 mil que você investe ali, 15 mil, mas que vai te dar um retorno de 150, 200, 300 mil ao longo do tempo, né? Então, sim, vale muito a pena, porque o conhecimento, principalmente no mercado digital, que é o que eu trabalho hoje, o mercado ele atualiza todo dia, todo mês, ele está em constância e mudança. Então, se a pessoa não se atualizar sempre e buscar conhecimento, cara, ela vai ficar para trás, isso é um fato. Então, assim, eu sempre fui esse cara que sempre buscou conhecimento. E aí, por isso que em pouco tempo eu consegui o resultado que eu tenho hoje, né? E é claro, também, graças a Deus. Mas assim, da minha parte eu fiz, né? Eu busquei o conhecimento, executei principalmente. Eu sempre fui esse cara que... Eu tô pegando o conhecimento com vocês aqui hoje, amanhã eu tô executando ele. Isso aí. Vocês podem ter certeza. E assim, é execução junto com um trabalho inteligente, né? Que você pega, que você vai tendo resultado. E aí... cara, eu assim, em questão de 5 anos, mudei para 6 galpões diferentes, que eu fui só aumentando os galpões, né? Aumentando a estrutura de equipe. E aí foi, assim, uma jornada, assim, eu te falo que ela é muito... Que vem me agregando muito, né? E que eu sei que no futuro, isso que eu vim passando durante esses 5 anos, no futuro eu acho que tem algo muito maior me esperando. Com certeza. Porque, assim, eu tive fases ruins também, que eu cheguei a duvidar de mim mesmo. Normal. Na fase empreendedora. Eu falei, caraca, eu tô fazendo alguma coisa de errado, todo né? empreendedor tem. E assim, altos e baixos, né? Normal também. Os altos e baixos. Eu sei, você tá há 6 anos, eu tô há 30. Tive vários altos e baixos. Vários momentos que eu duvidei de mim mesmo. Duvidei do negócio, duvidei de muita coisa. Mas assim, é impressionante, algo que ficou muito claro aqui nesse primeiro bate-papo nosso, o quanto a sua evolução é rápida. E eu tenho toda a convicção, porque eu demorei a desenvolver essa mentalidade. Eu comecei com 12 anos, mas vim do estudo tradicional. Fiz publicidade e propaganda, fiz na época MBA. Não existia mentoria, curso digital, né? Fiz MBA em gestão de vendas na FGV. Raiz.
Mas vamos pôr, de 5, 6 anos para cá, eu entendi a importância de mentoria. E mentoria também, o que eu acho legal, tem curso, livro, tudo é importante. Mas o que eu gosto de mentoria, por isso que eu decidi me tornar mentor, é você pegar um empresário do segmento que viveu o que você está vivendo, que já está um pouco adiante, que validou e que compartilha prática, como você mesmo falou, né? Execução, não só teoria. E eu tenho certeza que a sua evolução foi tão rápida porque você entendeu isso desde o início e decidiu pagar por isso, entendeu que eu não estou gastando, eu estou investindo, estou encurtando o tempo, caminho e vai dar ROI, que é o retorno que você falou. Então, essa visão é muito bacana. Agora, aproveitando, né, esse gancho, Henrique, fala aí assim, quais os grandes desafios que você enfrentou no início do negócio, durante esse processo de evolução, assim, os perrengues mesmo, os BOs que deram, compartilha um pouco isso aí também. Eu acho que assim, todo negócio que todo mundo for ter, eu acho que, assim, pra mim, né, o mais difícil é a gestão de pessoas. Gestão de pessoas, você conseguir criar uma cultura dentro da empresa, um time que, quando você sair ali da empresa, você vai confiar que aquele time ali vai estar representando a camisa da empresa, né? Eu acho que isso é o mais difícil. E, assim, é o que eu luto todo dia para fazer com que a Valent, né, consiga trazer isso. Um time que é engajado, que tá lutando por aquilo dali, que sabe para onde está indo, qual que é o caminho e onde que a gente quer chegar, né? Então, isso é o que eu tento transparecer para eles. Mas, durante essa caminhada, nossa, que não eu te falei, eu já tive costura, cheguei a ter, numa época com 21 anos, eu tinha 21 anos, eu cheguei a ter 45 funcionários direto, dentro do meu galpão. Você tinha as costureiras, você montou uma célula ali pra você, né? Porque assim... Depois você desfez de tudo. Eu sou esse cara, que eu sou muito... Podemos dizer, eu tenho uma coisa na minha cabeça, amanhã eu começo a executar. Você é muito executor. Né? E aí eu cheguei assim, num certo dia, eu falei, cara, eu vou... assim, na época, minha ideia, com 21 anos, minha cabeça era, nossa, eu tenho que lucrar 100 mil na minha empresa por mês. Esse era meu sonho, sabe? Olha pra você ver a mentalidade, né? Tanto que você vai crescendo e mudando. Mas essa era a minha mentalidade. E eu falei, olha, pra eu lucrar isso, eu preciso de tirar os custos daqui. E eu preciso internalizar isso aqui na minha empresa, né? Deixar tudo, minha operação tudo aqui interna, que eu vou economizar e no final eu vou ter esse lucro. E aí, beleza, fui lá, fiz um investimento. Olha minha cabeça, né? Depois disso eu tive um insight muito grande que eu vou contar aqui pra vocês. Legal. E aí eu cheguei a saí contratando e tal, fiz toda a parte ali correta, né? E aí cheguei a ter 45 funcionários diretos ali dentro da empresa. Cara, e eu tinha 21 anos. Nunca tinha, tipo, eu tinha 22 funcionários na época. Eu dobrei a equipe porque eu fui resolver ter uma estamparia, fui resolver ter o corte, a costura dentro da empresa. E aí, foi onde eu me deparei que era muita coisa só pra mim. E eu não tinha uma estrutura pra cuidar dessas 45 pessoas. E era eu contra, 45. Eu tinha que tentar explicar pra eles o que a gente tinha que fazer. Sim. Cara, não dá, é impossível, né? Hoje é mais ou menos ali um gestor pra cada 5, 6 pessoas, pra fazer uma coisa fluir bem. E eu não tinha essa mentalidade, né? Fui aprender na raça. Por isso que eu digo a mentoria é tão importante. Sim. Porque a economia que eu poderia ter de dinheiro no final dessa história, ou então o prejuízo que eu tive, né? Não teria acontecido se eu tivesse um mentor. E aí, eu fiz isso, né? Mantive ali durante uns 2 meses a operação, não dava lucro. Cara, que nem eu falei, 45 pessoas. Cada um tem uma mentalidade, cada dia acontecia uma coisa diferente. E não tinha uma empresa forte, com uma cultura forte. E aí, infelizmente, não deu certo na época, né? Essa questão de operacionalizar toda essa estrutura dentro da empresa. Eu tive que mandar... eu mandei em 2 dias 22 pessoas embora. Mas porque não tinha como. Cara, né? uma das coisas que eu admiro em você também é essa capacidade de resolver rápido as coisas, né? Eu sou rápido. Porque você teve um problemaço, né? E eu te acompanho desde o seu começo e você resolveu rápido. Essa habilidade de você resolver rápido. De repente eu cheguei na sua confecção e você foi me apresentar seu time. E tô acostumado a chegar em confecções e o dono da confecção me apresenta, Rodrigo, essa aqui é a fulana de tal, ela é a gerente geral da minha produção. Esse aqui é o responsável pelo almoxarifado, esse aqui é o meu gestor de corte.
E quando a gente chega na sua empresa, você apresenta o seu time e cada um tem uma função digital. Isso não é muito comum, né? Então eu lembro de você, ó, esse aqui é o responsável pelo storytelling da minha marca, esse aqui é responsável por fazer o tráfego pago em tal região, essa aqui é a fulana de tal, que ela é responsável por todo o e-commerce, esse aqui é o responsável pela live shop. Cada um tem uma função digital, né? Isso me chamou muita atenção. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque a gente anda dentro da sua fábrica, né? E a gente vê, por exemplo, estúdios lá dentro, né? Pô, você entra no meio de uma fábrica que tem ali o estoque de tecido, tem corte, tem toda aquela questão de expedição, e de repente você tem um estúdio lá dentro, você olha na janelinha assim, tem uma modelo gravando um stories, tem alguém fazendo um vídeo. Essa questão chama muita atenção, que eu acho que é isso que faz muito a Valent crescer, né? Visto até que você não tem loja física, você tem ali a sua loja de fábrica, mas você não vai achar uma loja física. A experiência que o cliente tem com a Valent é digital, né? Sim. Assim, o insight que nem... chegando a esse ponto, né? O insight que eu tive na época, que foi quando eu desfiz ali a costura e também desfiz a estamparia, nada que seja impossível, tá, pessoal? É claro que você pode ter ali sua estrutura, sua costura, sua estamparia, mas é porque o que eu observei no meu insight? Eu estava desviando meu foco. Eu estava deixando de fazer no que eu era bom, né, que era o marketing, as vendas, e focando na operacionalização. Então, Sim. ou seja, eu estava muito no operacional na época, né? Ali na questão da costura, da estamparia. E aí eu tive esse insight. Eu falei, cara, eu não vou conseguir lucrar 100 mil na época tendo essa operacionalização aqui interna. Eu vou conseguir aumentando minhas vendas, fazendo o que eu sou bom, né? E foi onde que eu tive esse insight, eu fiz essa mudança, né? É por isso que hoje, se você chegar na loja, tem uma pessoa, né, focada em Sim. cada coisa no marketing digital. É Porque impressionante. eu sei que isso aqui é o que faz nós crescermos, né? A Valent crescer. Então, eu treinei uma pessoa, eu gosto de contratar pessoas pelo coração, não pelo currículo. Isso eu sou muito forte nas entrevistas que eu vejo as pessoas, porque, assim, às vezes quando você contrata pelo currículo, tem muita gente que às vezes vem com um coração ruim, ou então que tem já vícios, né, de empresas passadas, e o mercado muda todos os dias. Então, você contratar uma pessoa, eu, assim, pelo menos pra mim, se contratar uma pessoa crua, que tem um coração ensinável, um coração bom, vale muito mais a pena. E eu foco nisso. Por isso que Sim. você chegar na loja, é tanta gente jovem. É. É muita gente jovem. E essa galera, todo dia eu ensinando elas. É como se fosse ali um centro de treinamento. Um centro de treinamento. Eu tava te falando isso, né? Essa capacidade que você tem de treinar as pessoas, né? E eu tenho uma dificuldade tremenda, cara. Pô, entrevistar pessoas para trabalhar comigo. Às vezes a pessoa quer já ganhar um salário altíssimo. E eu vejo você ali treinando, tava elogiando os stories da Valent, né? Que eu tô achando incrível o que você tá fazendo. A gente percebe, assim, uma mudança, né? A gente percebe ali modelos novas, as micro-influências, né? Que também a gente tem que elogiar a Laiane, né? Sempre... A Valent é um casal, né? Sim, a gente tá falando aqui o Henrique, mas a gente tem a Laiane. Uma dupla, né? Um abraço pra você, Laiane. É uma dupla, né? Então a gente vê também quando marido e mulher, vocês estudaram junto na faculdade, né? Isso é uma história muito bonita. E aí vocês montaram junto o negócio, né? Sim. E isso dá muito certo por causa desse entrosamento que vocês têm, né? E cada um, assim, o legal que eu e a Laiane, e inclusive vários outros casais aí que quer iniciar, né, empreender, que aqui, principalmente em Goiás, tem muitos. Sim. A gente vê muitos casais. lojas de moda, né? Sendo casal iniciando. Isso. Eu acredito que cada um tem que ter sua parte focada ali na empresa, né? Eu sou bom nisso aqui, então eu vou focar nisso aqui. A Laine é boa naquilo Fantástico ali, isso. ela foca naquilo É ali. isso aí. Separa cada um suas funções, né? Isso. Que tem coisa que às vezes eu pergunto pra você, você fala, cara, você achou legal? Poxa, então você colocou ali a micro-influência fulana de tal, você conversou com o cara, pô, é a Laiane, cara. Eu nem sei o que tá acontecendo às vezes, ela que tá fazendo ali, isso, né? então é um conjunto, né, essa questão de você tá firmado ali com a tua esposa. Sim. E cada um cuidar do que é seu. Mas esse pessoal que você treina, cara, eu acho eles ficam muito bem preparados. De repente, assim, você contrata uma pessoa que daqui a pouco ela tá, fazendo a live pra você. Você treina essa pessoa fica apta pra ficar na frente da câmera ali 1 hora. Isso não é fácil, né? E são pessoas novas, que é essa geração Z, que é a geração que não tá afim de
loucura, não tá afim de beber, essa geração não tá afim de droga, essa geração... Você vê, o consumo de álcool entre os jovens, Sim. desde 1900, desde a década de 60, diminuiu muito. Reduziu É muito bom, muito, né? As boates, a vida noturna já está sendo frequentada assim por pessoas velhas, né? Não essa geração. E você tem uma facilidade para treinar esse pessoal, né? Isso também eu queria que você falasse qual que é o segredo. Existe um segredo nisso? Como que você faz para treinar essa galera nova e deixar eles afiados do jeito que eles são hoje? É assim, é que nem eu falei, o primeiro passo que eu observo para você colocar uma pessoa no seu time, essa pessoa ela tem que comprar a sua empresa, no caso, comprar a sua ideia, né? Toda pessoa que quando senta na minha frente, eu transpareço onde que a gente quer chegar, transpareço a ideia da Valent, né? Essa pessoa ela tem que comprar essa ideia que eu transpareço. E ela tem que me demonstrar também por meio da entrevista que ela tem um coração ensinável. Isso eu acho que é primordial para ela entrar na minha equipe. Ela entrou na minha equipe em cima disso, aí treinamento, né? É em cima de treinamento e é método. Cara, lá na loja eu tenho um checklist para cada pessoa que executa cada função. Então, ou seja... Ah, que legal, cara. É um manualzinho, um manual de trabalho, né? É. A gente tem, por exemplo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Sim. Você tem um... para cada função. É processo, na verdade, né? Isso. Que assim, o que ele faz ali é algo que eu até trabalho muito. Também passei por essa jornada dentro da empresa e ensino isso hoje. Sem processos, vai dar um monte de problema. Muito empresário vive num caos porque ele não tem processos e ele não desenvolve as pessoas. Ele fala mais sobre isso, porque eu vejo aí que, até pelas perguntas, e o Rodrigo está lá mais presente fantástico. Com você. Quando você for lá, você está fazendo isso com maestria, né? Maestria. Quando você fica muito dependente de uma pessoa, isso eu vivi na pele, né? Muitas vezes. Eu gosto de treinar as pessoas, só que eu não tinha processo. Né? Uhum. E aí eu treinava, a pessoa ficava boa, saía da loja. Uhum. Só que eu não tinha os processos, né? Eu não arquivava tudo. Eu não colocava, não fazia um manual. E aí eu aprendi isso. Eu tenho que tudo que eu vou fazer na loja, que eu vejo que é bom, que agrega, manual, arquiva. Por quê? No dia que essa pessoa sair dali, a outra pessoa que ela entrar, ela já tem como se fosse um bloco de notas ali, uma aula, para ela seguir um passo a passo. Fantástico. Que ela tem que seguir, que é um ABC que ela vai fazer dar certo, entendeu? Sim. E eu, sim, que nem eu falei, eu observo nas pessoas que têm um coração bom. É claro que tem vagas que a gente tem que ver currículo, mas na maioria ali, como eu faço a gestão, né? Na maioria do pessoal que está na operação, eu vejo o coração. Porque a pessoa ela tem que querer. Se ela não querer, sim, a gente não vai para cima. Fiz uma pausa aqui para te fazer um convite. Se você está ouvindo esse episódio, está se identificando com isso que nós estamos tratando aqui, se você está travado na sua confecção, na sua marca, sente que não está crescendo como eu deveria, que talvez o seu negócio está um caos e você quer ir para o próximo nível, quer crescer o seu negócio com sustentabilidade, quer aprender a como construir uma marca de relevância, a fazer uma gestão eficiente da sua equipe, a gerir o seu negócio com estratégia e ir para o próximo nível, eu quero te fazer um convite. Na descrição desse episódio ou lá no link da minha bio do Instagram, tem o link da nossa mentoria Têxtil Club, onde a gente trabalha todos os pilares para você levar a sua marca, a sua confecção para o próximo nível. Faça a sua inscrição lá, que a nossa equipe vai entrar em contato com você e, se fizer sentido, vamos agendar uma sessão estratégica para fazer um diagnóstico do seu negócio e, se fizer sentido para você, você entra na nossa mentoria. Então agora, continue nesse episódio. Henrique, você tem consciência, isso eu acho que isso é muito importante, né? Você tem consciência que hoje você, aqui no nosso estado, a Valent é uma das marcas que, se não for a maior, tá? Uma das marcas que tem o maior número de seguidores no Instagram, né? Você já passou de 1 milhão de seguidores. A gente estava junto até ali na virada do ano em Copacabana, né? A gente foi até muito bacana aquela virada do ano ali. E foi próximo ali da virada de 2024 para 2025, você bateu 1 milhão de seguidores. Foi mesmo. Né? Eu conheço você, sei que você não tem a prática de comprar seguidores, isso é uma coisa que você vai trabalhar contra você mesmo, né? Sim. É o algoritmo. Eu vejo muita gente que tem milhares de seguidores, né? E quando você vai ver ali os comentários, alguma coisa ali, o cara tem 4 comentários, né? 10 coraçãozinhos. Você vai ver ali, o cara tem 500 mil seguidores e a gente sabe que é fake.
A gente não vê isso na Valent, né? Até porque você faz a live shop, depois eu queria que você falasse sobre isso. A sua live shop bomba, eu já vi a live shop sua bombar e você vender, cara, centenas e centenas de milhares de reais, né? Já vi de live suite você vender 600 mil reais, 700 mil reais, né? Então, me fala, cara, como é que você conseguiu, assim, ter esse tanto de seguidores e se você tem consciência que você é uma marca no estado de Goiás que uma das que tem mais seguidores? Sim, é o que eu falo junto com o time lá, né? Sobre a gente estar crescendo e a gente ser uma das maiores marcas aí em questão de número de seguidores. Eu falo com o time que quando a gente traz esse número, né, a gente traz uma responsa muito grande. E esse número a gente veio crescendo ao longo desses 5 anos, né? A gente investe muito em tráfego pago, devido a isso que os números de seguidores são muito grandes. E eu acredito que, assim, no final da história, seguidores só deixa de ser um número, mas o que a empresa vende, a saúde da empresa é o que importa, né? Mas, assim, a gente tem um resultado legal em questão de seguidores, né? Isso é um fato. Devido a gente investir muito em tráfego pago, né? A gente sabedoria, né? Pesado, mas tem a muito em retenção também, né? Porque o tráfego pago traz, mas você tem 1 milhão é porque o pessoal ficou ali, então tem algo que prende. Sim. A gente, ali no tráfego pago, né? Eu sou um gestor, podemos dizer, médio, né? Não sou tão avançado porque todo dia tem uma mudança, né? Claro. Sim, as coisas vão mudando, que nem eu falei pra vocês, de forma semanal, mensal. E como eu não tô ali na frente todos os dias no campo de batalha do tráfego pago, né? Acaba que eu fico um pouco enferrujado. Mas, assim, na prática... Mas você sabe, você aprendeu a fazer, você fez primeiro e hoje você sabe delegar e cobrar. Sim, que é o perigo de muitos empresários que não entendem, não se desenvolvem determinadas habilidades e aí... Por exemplo, o gestor dele, o colaborador fala algo, ele é obrigado a acreditar e aceitar, porque ele não tem conhecimento, o que é muito perigoso. Muito perigoso. Perigoso. E também, na realidade, isso acontece muito, né? Por isso que eu digo, é muito importante, você que é dono de empresa, de moda, cara, você tem que aprender sobre marketing, sobre tráfego pago, porque senão você vai ficar refém. Porque, eu que sei, eu que entendo, eu tô desde meus 18 anos estudando isso, fico refém várias vezes. Porque as coisas vão mudando e a gente fica enferrujado, que nem eu falei. Mas assim, eu corro atrás, eu me atualizo, pilares, né? as premissas, Sim, o princípio você conhece. Sempre é o mesmo. Pronto. Porque senão, você já quer ver, você já tomou prejuízo com algum gestor de tráfego? Você já tomou algum prejuízo com alguma empresa de marketing digital que te vendeu ali um produto que falou que você ia conquistar o mundo e de repente essa pessoa não te entregou? Já tomou esse prejuízo? Demais. E eu te falo que 80% dos empresários tomam. Eu muito já também. Eu também, né? Porque, você abre a boca hoje pra falar assim, marketing digital, 10 já vai, 10 mil já vai. Acontece muito isso. E principalmente quando, assim, a maioria dos empresários não tem um norte. Quando eles não têm um norte, de saber se eles estão sendo muito bons ou muito ruins, é onde que a pessoa também fica, assim... Que é a falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento. E tá tudo aí hoje, né, pra gente aprender. E uma coisa que eu faço muito é, tipo, que nem eu falei, eu sei muito de gestão de tráfego, só que eu ainda tenho muitas dúvidas, porque vai se atualizando todos os dias. Mas eu sempre corro atrás. Eu procuro gestores que estão ali no campo de batalha, eu pergunto, eu questiono. Eu sempre fui essa pessoa que executa, né? Sim. Que corro atrás pra ver se aquilo dali que tá acontecendo realmente tá certo, se a gente tá crescendo, se no censo, nas empresas que estão crescendo, os números estão casando entre os meus números e os números deles, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre corro atrás de ficar sabendo. E toda empresa, tem empresa que fala, Henrique, minha empresa eu consegui crescer sem o tráfego pago. Cara, parabéns se você conseguiu. Você está fazendo uma coisa inédita. Sim, mas que sua empresa no futuro possa ser que dependa disso e que você já tem que começar a executar, isso é um fato. Porque assim, você vê grandes empresas que também não precisaria disso, que investe pesado. Mercado Livre, Shopee, tudo investe em tráfego pago. Com certeza. Então assim, na realidade, tráfego pago não é uma questão de o empresário escolher, será que eu devo investir ou não? É um fator predominante que a pessoa tem que investir. Sim, hoje não tem como mais. Tem que tirar uma verba para isso. Eu vou um cliente novo, tá? A pessoa vai começar a fazer negócio comigo agora. A primeira coisa que eu vejo são as redes sociais. Como é que esse cliente, como é que esse confeccionista se posiciona nas redes sociais? Dependendo, eu já sei que ele não vai prosperar. Né? Então... Cabeça fechada. Né? Cabeça fechada. Muitas vezes eu entro na jogada, mas porque eu sei que aquele cara vai
ter um coração ensinável, que é o que você estava falando, né? E vai me ouvir, né? Pô, a gente lembra ali do nosso amigo Abraão ali da Continental, né? Quando ele, antes de nos conhecer, e se posicionou e virou a chave na vida dele. Henrique, cara, voltando a falar aqui sobre a Live Shopping, né? Que eu vejo uma ferramenta extraordinária de vendas. Você já deu vários insights aqui, ó. Henrique já falou para você estudar, tá? Para você não cair na mão de alguém que vai ser um gestor de tráfego e você não saber nada e ficar refém dele. Então pega esse insight. Tá tudo na internet. Hoje você consegue tudo no YouTube. Você consegue cursos, às vezes até de graça. Fazer as mentorias. Tá muito fácil, né? A informação tá muito fácil. Dá para você não cair em golpe, né? Pelo menos você vai contratar uma empresa de marketing digital. O básico do marketing digital você tem que saber. Para saber se aquela pessoa tá fazendo certo, tá fazendo errado. E uma das coisas que você faz que me chama muita atenção é a live shop, que eu também não vejo muita gente fazer, né? As pessoas às vezes têm uma vergonha, a pessoa não tem desenvoltura. Dá para aprender? Dá para treinar para você saber falar? Já vi você muitas vezes na frente da sua live, você mesmo vestindo a cara, o uniforme Valent da sua empresa, e hoje você tem a sua equipe, mas de vez em quando você cai lá na frente e você faz. Sim, sim. Dá pra perder essa... Como é que perde essa vergonha? Como é que se posiciona? Eu acho que eu ia dar até uma resposta legal. Eu acho que tem como você perder facinho, é só ter boleto. É isso aí. Boleto faz muita gente perder a vergonha e perder. Mas assim, falando sério, assim, live shop é método, né? Você tem que seguir um método. Marketing é método, então é assim, uma receita de bolo. Você tem que estudar, primeiramente. Eu acho que isso é um fato. Não é chegar metendo a cara, né? Não. Tudo tem um método. Então você tem que seguir esse método. É uma receita de bolo. Você primeiro faz a captação, depois você aquece esse público e depois você leva esse público para live shop, para lá você fazer o pitch. É como se fosse a galera aí do marketing digital, igual o Pablo Marçal, o pessoal aí grande faz vendas, né, na internet, fazendo lançamentos. Mas então, eu tenho visto, ó, você falou Pablo Marçal, eu tenho visto o pessoal inclinando para micro-influenciadores, tá? As pessoas não estão mais, assim, muito voltadas... Tô falando mal de ninguém, quem sou eu para falar mal desses caras? De jeito nenhum. Mas as pessoas, eu tô vendo que as pessoas estão se inclinando para outros nichos. Eu tô vendo micro-influenciadoras, assim... ganhando 40, 50, 60 mil de comissões. E às vezes a menina tem 20 mil seguidores, mas ela vende pra caramba dentro do Instagram dela e está se destacando mais do que pessoas que têm milhões de seguidores. Que tipo assim, as pessoas não estão querendo mais os grandes, né? Parece que eu tô vendo uma onda assim passar e pessoas novas, assim, de nichos diferentes e que parece que tem mais propriedade. Às vezes você vê a pessoa que tem 10 mil seguidores e ela tem mais comentários, mais curtidas do que uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores, né? Mas aí, Rodrigo, algo até para trazer uma pergunta, né, aqui pro Henrique, que eu vejo conectando com o que você falou, é que não necessariamente aquela pessoa que tem 1 milhão lá, 2... ela não tem seguidores reais, mas ela perde um pouco a conexão, porque é uma pessoa muito conhecida. Às vezes o cara segue por seguir. A gente sabe que o algoritmo ele entrega uma pequena parte da audiência, o conteúdo. Mas às vezes essa de 10 mil, de 5 mil, de 20 mil, ela realmente tem uma comunidade que ela influencia, engajada com ela. E se a gente souber aproveitar esse influenciador pro nosso negócio, né? Vamos supor... o público dele, ele fala com uma geração, com um tipo de perfil, né? Ou pelo que eu vi lá, posso estar errado, é mais o feminino, o produto que você vende. Às vezes no meu lá é futebol, então tem que ser um cara que fala de futebol e tal, e ao invés de eu ter, sei lá, o Ronaldo ou o Neymar, que eu nem posso pagar, né? O Neymar é lá da Puma, o Ronaldo, né? Quando estava no auge lá, da Nike... Mas eu pego um cara que é micro ali, mas que fala com aquele público e tudo, vai converter mais. Não é que o outro também não tem audiência, mas converte. Agora, conectando tudo isso com live shop e tal, assim, o que eu vejo que é um grande diferencial da Valent, do Henrique como empresário? Vendas e marketing. O que fez seu negócio escalar, crescer, na minha leitura, me corrija se eu estiver errado, foi estratégia de venda e marketing. A primeira coisa que eu vi você falando e que eu acredito é que vendas e marketing é método. é conceito e é execução. Não é apenas
como se fosse um dom sobrenatural. Porque tem gente que acha, Rodrigo, que, né, e Henrique, que vendas é um dom que você recebeu e ou você é vendedor ou não. O cliente vai cair ali na sua porta e vai falar, hoje eu vou comprar. Ou que assim, você tem um dom místico que tudo que você fala, se Almidas, vende. Isso não existe. Não existe. Isso é um sofisma, né? É algo que as pessoas acreditaram que não é real. Então, qualquer pessoa, você, empresário que está nos escutando, que queira vender, o que você precisa é estudar, executar e se desenvolver. E não ficar acreditando que é algo místico que você tem ou não. Ou que você vai contratar um vendedor e que ele tem um carisma, ele vai vender muito. E muitas vezes não vende. O cara tem carisma, mas não vende. Então, assim, marketing e vendas é método, é conhecimento, treino, é processo. E aí eu quero que você fale assim, quais os canais que a Valent usa hoje? Como que a Valent escalou? Quanto que cada canal desse representa? Quais as estratégias para cada canal desse, como live shop, como influenciador, se você usa? Trazer como se fosse um framework para o empresário que está nos escutando aqui, com a sua propriedade, o conhecimento que você tem, que ele pode usar, que você usou, que ele vai para poder modelar, né, para ele implantar lá na empresa dele. Sim, vendas e marketing é método. Então, assim, a gente vê que a gente tem que estudar para isso, né? Para a gente, num conjunto da ópera, a gente juntar cada um desses fatores e no final do mês a gente ter o resultado, o faturamento. Então, assim, o que a Valent a gente, né? A gente, já antes de iniciar o mês, a gente já faz uma previsão do que a gente quer no mês. A gente tem o nosso valor que a gente vai investir no tráfego pago. Hoje, a nossa maior parte das vendas ali no mês vem do e-commerce, que é do nosso site próprio, que é 70% ali do faturamento. Por que, Henrique, que vem 70% do e-commerce? Porque a gente faz um investimento pesado em tráfego pago, que nem eu falei para vocês. A gente investe muito em Meta Ads, Google Ads. A gente vai iniciar agora no TikTok Ads, porque a gente tá vendo que o mercado já tá tendo aquela mudança. Né? Vai bombar. Isso aí vai bombar. Tá iniciando já o TikTok Shop também, quem chegar primeiro. É um marketplace novo. Que quem chegar primeiro bebe água limpa, né? É isso aí. Então, a gente já tá fazendo essa mudança na nossa estratégia ali do budget de investimento. Para no final do mês gerar aquele resultado previsível, né? A gente não ficar na mão, esse mês, será que a gente vai faturar que tanto? A gente já, no início do mês, a gente já faz uma previsão. E todo empresário tem que fazer isso, é organização estrutural durante o mês. E aí, assim, a gente separa, 70% vem em média ali do e-commerce, né? Hoje, a gente vende muita moda básica ali no e-commerce, que é t-shirt, regatas, né? Vestidos. E hoje, média de 10% está vindo no Marketplace, que é uma estrutura nova que a gente está iniciando. A gente começou tem 2 meses no Marketplace, que é a Shopee principalmente. O Mercado Livre ainda tem que aprender mais sobre a plataforma. 10% vem do Marketplace. Média de 15% vem ali da loja física. Ali os 70% do e-commerce fica separado entre os revendedores, né? E também os clientes finais que estão comprando ali no nosso então no seu site. E-commerce você vende tanto pro, vamos chamar assim, de B2B, que é quem revende, quanto Sim, pro consumidor no site final. o B2B ele pode comprar lá direto, né? Legal. Ele tem um cadastro diferente? Como é que você opera isso? A gente já chegou a ter, mas a gente viu que travou muito a questão das vendas. Você separa só por volume, então? Sim, a gente separa por volume. E aí eu tento levar esses revendedores pro meu WhatsApp de vendas. Sim. Porque lá no meu WhatsApp de vendas porque você tem mais controle sobre ele, sobre impactar ele. Você não espera só ele te buscar, você vai atrás dele. O meu LTV com ele vai ser maior, né? Claro. Que é a Lifetime Value. Cria relacionamento ali. A gente vai conseguir segurar ele mais tempo ali no nosso WhatsApp, trazer um atendimento personalizado para ele, né? Porque a gente sabe tanto que, às vezes, vamos supor, eu compro da Menegote, né? Que é com o Rodrigo. Quando a gente não tem um atendimento personalizado, a gente não tem um diferencial, né, com aquele cliente, o cliente ele fica um pouco assim, né, acanhado. Então, o que eu cobro muito do meu time comercial, gente, vamos conversar com os clientes, pergunta como que eles estão, como que tá as vendas lá, dá ideias, dicas, é assim que você constrói uma venda, um relacionamento. Verdade. Porque eu tô lendo um livro que chama A Máquina de Vendas. Esse livro, ele fala numa parte lá, muito interessante, que as pessoas, elas tendem a comprar primeiramente de amigos. Primeiramente, essas pessoas compram de amigos. Fantástico. Então, façam amigos que você vai comprar mais dessas pessoas. Que legal. Rodrigo é um exemplo disso, né? Ele é amigo da maioria dos clientes. Amigo seu, que é cliente dele, amigo meu, amigo de um monte de gente que é cliente. Então, assim, quando você cria essa cultura, né, no seu time, por isso que é tão importante o empresário ler livros, estudar, buscar mentorias. Por quê? No seu time comercial ali,
você é a pessoa que tem que filtrar esse conhecimento e levar para eles. E aí o seu time comercial vai começar a executar isso ali na ponta, né? E você vai ver suas vendas, né, crescendo e ficando sadio o seu negócio, né? É importante. Cara, a gente teve agora, nós da Menegote, nosso lançamento do inverno 2026, e a gente estava falando disso mesmo, de atendimento de cliente. A gente tem ali o senhor Ademar Menegote, o dono da empresa, e ele no meio da convenção falou assim, olha, vocês vão... é um papo antigo, mas é o que a gente acabou de falar aqui. Vocês vão vender bem para aqueles clientes que vocês têm relacionamento. Você tem que desenvolver um relacionamento com esse cliente. E esse relacionamento ele é baseado em verdade, né? Confiança, verdade, não pode ser nada forçado, tem que ser de coração. Você consegue entender. Uma coisa que eu vejo muito também nas pessoas, a gratidão. A gratidão é um dos segredos dos judeus, que são aí um dos povos mais prósperos. Cara, o judeu construiu o mundo, né? É o povo mais próspero. Judeu, mas tá na Bíblia, né? Deus tá na Bíblia. Essa orientação pra nós. A gente percebe que às vezes a ingratidão ela reverbera contra a própria pessoa que é ingrata mesmo, né, cara? E eu vejo você, assim, tendo muita gratidão, né? Pelos seus funcionários ou pelos seus fornecedores, para aquelas pessoas que estão ao seu lado. Isso também é um diferencial na sua vida, né? Sim, é assim, uma coisa que eu fico observando no meio dessa caminhada, né? Que eu falei pra vocês, é uma caminhada de altos e baixos. Todo empresário isso vai ter. Mas assim, a gente tem que ser grato por todo esse caminho que a gente passa. Até na baixa, a gente tem que ser grato porque aqui dele tem um ensinamento por trás. Sim. A gente tem que captar isso, né? Levar pro nosso coração. E na próxima fase, a gente já vir com isso... já feito o download, né? Pra gente, né, executar da maneira certa. E assim, eu acho que essa caminhada, desde quando eu iniciei a empreender, cara, é muito massa, porque as amizades que a gente vai fazendo no meio do caminho, né? Eu acho que tem muita coisa muito mais valiosa do que o retorno que você tem daqui dali financeiramente, né? Mas a caminhada, o aprendizado que você tem, o conhecimento, a mentalidade. Nossa, minha mentalidade... em 5 anos mudou totalmente, entendeu? E assim, isso uma coisa que eu vejo hoje, muito empresário, ele só quebra por conta de mentalidade, porque ele não cresceu ela. Então, se ele crescer a mentalidade, você pode ter certeza, a empresa e ele também não vai quebrar. Comece a partir disso aqui, ó. Quando eu mentalizei lá, quando eu tinha a sala pequena, eu falei, eu vou ser um dos maiores vendedores de t-shirt. E verbalizou também, né? Sim, você eu falei. Confiança de verbalizar. Mentalidade. Eu comecei naquilo dali e todo dia eu fui plantando. E hoje eu colho. Mas também planto, entendeu? Sim. Esse é o jogo. E aí daqui 10, 15 anos só vai multiplicando. É dessa forma que funciona. Ah, muito top, cara. E, pô, falando assim, né, do começo. Você acreditou e seu olho brilhou. Quando tem que você ter amor, falou né? comigo, né? Você é um dos maiores vendedores de t-shirts do Brasil. E hoje eu vejo que você também, cara... Você faz uns vestidos de produtos que tem ticket alto dentro da Menegote, que às vezes as pessoas falam, poxa, o Valet, seu cliente, ele só compra o algodão, ele só vende barato. Falo, não, cara, a estratégia é muito grande, né? Porque você tem ali as suas t-shirts, mas ali no meio do caminho, vamos colocar que você faz ali as cápsulas, e você, por exemplo, você lança um vestido, meu irmão. Hoje mesmo é um lançamento cápsula. Você lança um vestido e compra, ali, às vezes, ali Você compra um produto mais caro da Menegote, que é a estampa digital. Né? Hoje mesmo a gente vai lançar ela. Uma camiseta de oncinha é R$97 o quilo da camiseta. Então você tem ali, ó. Você tem ali altamente premium. Você tem os dois lados ali, né? Ele também compra o meu commodity, vende pra caramba, mas as pessoas não sabem, o cara tá, voando ali na frente. Cara, me deu um insight aqui pra fazer uma pergunta, hein? Como é que você equilibra essa pirâmide de produto, né? Tanto do ponto de vista de curva ABC de produto que você mais vende, quanto precificação para vender, atrair o público, mas também para preservar a sua margem. Qual que é a sua estratégia nisso? O que eu faço, né? Essa parte desses produtos que são diferentes, né, podemos dizer, como a t-shirt oncinha que a gente vai lançar hoje, é a menor parte, é o que a gente utiliza como gancho, né? Porque o que mais vai dar minha previsibilidade ali no final do mês são os commodities, que são os curva A, são as t-shirts básicas, linha básica, né, estampada, bordada, os vestidos. Esses produtos são os que vai manter nosso faturamento. Mas o que vai trazer o diferencial para o mercado, são esses produtos que a gente lança em lançamento cápsulas, igual a gente está fazendo hoje. A gente está fazendo uma coleção chamada chocolate,
Cioccolato, né? Que a gente pegou do italiano. É ali. isso aí. E é só uma coleção focada, né, em marrons, bege, que são cores que estão em altas, oncinha que tá super em alta Você fez também. uma estampa exclusiva, só sua, no Brasil Sim. inteiro. Então isso assim, também é um diferencial. Né? Vamos pegar, é uma t-shirt que tá ficando ali na casa dos R$45, que ninguém tem no mercado. Né? É a isso. gente é uma qualidade premium e o meu revendedor, quando ele vê aquilo, né, ele vai ver que é só a gente tá tendo. Ele vai vender na tá em ponta alta. lá o quê? De 9,9? Sim, e tá 50% ali, né? Sim. Então é perfeito. Pra ele, pra mim, e a cadeia gira conforme, né, a gente planeja. Algo interessante também que eu vi aí, a estratégia de cápsula é muito boa. Eu quero fazer duas perguntas em uma. Primeiro, como você faz do ponto de vista de marketing, de estratégia de comercial para lançar essa cápsula? Vou fazer só essa pergunta e depois vou fazer uma segunda linkado com a estratégia de precificação. Mas me explica aí, como é que você lança? Porque eu acho que a grande pegada aqui, Rodrigo, com ele, é essa estratégia de marketing, de venda desse produto. Como é que você faz o antes, prepara a sua equipe, o pós, que você me falou que pós-live, pós-lançamento, que é onde sua equipe vai ali e vende. Como é que é essa estratégia e a execução disso? É isso, né? É uma ópera. Tipo, quando a gente vai fazer um lançamento cápsula, a gente inicia pensar nele pelo menos 2 meses antes. Bacana. Por quê? Hoje, nessa data de hoje, a gente tá fazendo um lançamento Cioccolato, que tá com essa t-shirt oncinha que é mais focada ali no outono, inverno, né? Que é uma pegada que tá muito forte no mercado hoje. A gente, 2 meses antes, a gente teve que pensar em solicitar esse tecido para Menegote, pra, na data de hoje, ter casado toda a produção, pra gente lançar tudo em conjunto e tudo ornar, né? É isso aí. No cápsula ali, na questão do branding, dos criativos, do marketing nosso, tudo ornar para hoje ser feito isso, né? Então, ou seja, tem que ter o preparativo, né? E assim, o que acontece? A gente tem essa criatividade, tem esse pensamento, a gente começa a solicitar os tecidos, a gente faz a produção para toda aquela produção, né, ficar pronta. Uma semana antes ali, a gente deixa uma semana antes, fica pronta a produção. A gente já começa ali a fazer o controle de qualidade daquelas peças que ficaram prontas. Aí, uma semana antes também a gente já inicia o marketing. A gente começa a fazer criativos, né? Tipo um aquecimento. Um aquecimento. Aí a gente já começa a fazer um suspense, porque a gente tem muitos grupos, com muitos revendedores também, clientes finais. A gente já faz esse aquecimento falando sobre uma coleção imperdível, que a galera vai gostar muito, que tá super em alta. Então, a gente já vem preparando o público para quando chegar no dia, eles já estarem tudo aquecido, né? Já sabendo tudo ciente do que vai acontecer naquele dia, sobre formas de pagamento, de condições especiais que vai ter naquele dia, como que vai ser o funcionar, né? A live, que hoje mesmo, 2 horas a gente vai ter uma live, a gente apresenta e depois da live a gente libera o site. E aí essa galera vai pra live, lá a gente tira todas as dúvidas, quebra todas as objeções. Durante essa semana, 5 dias antes a gente já começa a subir os anúncios de tráfego pago, para quando chegar no dia, ser um estouro. E aí a gente faz as vendas no dia e durante uma semana a gente continua essa mesma pegada, né? De pós-live, de pós-lançamento. Tanto nas redes sociais quanto direto no Zap, nos sim, grupos. e-mail marketing, WhatsApp, Sim. Nos grupos. Grupo de WhatsApp você tem um monte, né? Tem uns 60 grupos. Aí, você impacta massivamente essas pessoas na rede social Sim. dela, no WhatsApp, que é um contato direto, no e-mail, massifica na mente dela ali, pra ela lembrar Sim. daquele produto e comprar, né? E sempre com gatilhos mentais, né? Então a gente utiliza gatilhos mentais de escassez, de oportunidade, né? Sempre vindo nessa pegada. E aí é onde que a gente tem um boom de vendas, né? E aí a gente, durante o restante da semana, a gente foca no pós-live, né? No pós-lançamento, em continuar vendendo aquele lançamento pra gente ter um próximo. Que toda semana a gente tem um lançamento, né? E quando você tá lançando essa semana, na verdade, você já tá planejando daqui 2 meses. Isso aí. Toda Isso aí. semana, então, é um lançamento. Tem um lançamento. E você sempre tá planejando com antecedência, nem sempre ele podemos dizer, correlacionado a uma... Igual essa semana, que é só cores específicas. É um tema, né? Que você tema, criou. isso. Aham. Algumas semanas a gente faz reposições e mais um Normal. lançamento de modelo novo. Uhum. Então toda semana a gente traz algo novo, isso é um fato. Porque a gente vê que o mercado solicita isso, né? Principalmente o de revenda. Então, a gente sempre traz algo novo. A gente já tem mais de, acho, umas 200 modelagens no nosso site, diferentes. Então, Uau, a gente... Que top. a gente trabalha com modelagens. algodão, ribana principalmente, suplex. Tem os outros tecidos que a gente... Suedino, que a gente trabalha também. E a gente
em cima desses 4 artigos, a gente extrai muita coisa, muita modelagem. Entendeu? Cara, você falou do Suedini, tá? Eu também... Recentemente você se despertou, né? Em algum momento, para você fazer o masculino também. Cara, que insight que você teve, assim, tipo... Eu lembro que eu levei a Fernanda pra visitar você. A Fernanda um dia falou com você, cara, você tem todo o perfil para fazer masculino também. E eu falei, cara, pô, que Fernanda... Pô, né? A sabedoria da Fernanda, ela enxergou aquilo que eu também não estava enxergando naquele momento, talvez nem você. E de repente você me chama, me dá um presente. Uma camisa com uma modelagem fantástica, né? Eu estou usando essa camisa porque ela ficou, assim, a galera que gosta de tomar um shopping e tal, tem uma barriguinha, que nem eu assim, né? Colocou aquela camisa da Conf, da sua marca masculina, cara, e eu me senti muito confortável. Como que você se despertou para fazer o masculino também, assim, de repente você estudou isso antes? Cara, assim, na realidade não teve um pensamento assim, uau, né? Eu olhei que eu tava atendendo muito o público feminino e que faltava o outro lado da moeda, né? Eu falei, cara, tem que já atender comprou um essa galera tecido também. premium, né? Que o Suedini Strong é... Sim, top, né? E eu falei assim, eu tenho que atender essa galera aqui também. É porque, né, tô deixando junto, né? dinheiro na mesa. E aí foi onde que eu tive essa ideia, eu já tenho toda a estrutura, né? Foi fácil. E aí eu já coloquei. E aí você decidiu criar outra marca, explica o racional, só porque eu creio que isso vai trazer insights, ao invés de aproveitar a Valent, que ali já tinha um público grande, feminino, falou, vou criar outra marca, e por quê? A gente tá em uma estrutura de criação de outra marca. Legal. Porque é tudo, assim, uma coisa que é rei no negócio, é modelo de negócio. Legal. Isso eu fui aprender, eu te falo que foi um ano passado. Flávio Augusto fala muito disso, né? Que modelo de negócio é rei. Tem outras pessoas que falam, mas eu gosto um pouco de ouvir ele também. Isso. E uma coisa que eu fui pegar esse insight no mês passado, ou no ano passado. E aí eu venho esse ano, né, focando nisso, em modelo de negócio. E hoje eu vejo que o meu modelo de negócio, ele dá resultado, só que para eu, no futuro, no longo prazo, eu tenho que ter uma mudança nele. E é onde que eu já tô criando isso, né? É uma marca focada no varejo, que é a Conf. Para ter o quê? Mais margem? Sim, para ter mais margem, para a gente ter uma comunicação mais assertiva com o cliente final. Porque hoje, como eu atendo 2 públicos, fica um pouco... É difícil de comunicar. É difícil. E aí, eu quero separar, né? Separar, e a Conf vai ficar focada nisso. No masculino e no feminino, focado no varejo. Então, a gente vem com um brand forte, que a gente aprendeu ao longo desse processo aí, né? E para a gente focar nesse público e a gente ter melhores margens, né? Alcançar um público maior. Você pensa também... Porque a Valet é uma experiência digital, né? Digital. É uma experiência digital. E, em certo momento, as pessoas também querem ter um contato físico, né? Você pensa em ter uma loja conceito, uma loja que a pessoa vai ter uma experiência, para a pessoa assim, já chegar e tocar na Valent, né? De repente você montar uma loja em São Paulo ou no Rio de Janeiro, em um polo gigante para ficar mais em evidência, assim, no sentido físico? Não, tudo, né? A gente sonha, né? A gente pensa, só que eu acho que tudo é o tempo certo, né? Do negócio. Porque se a gente vê... eu vou gastar 200, 300 mil para fazer uma loja física conceito, né? Top. Se eu investir esses 200, 300 mil em outro canal, será que não vai me dar mais retorno? Sim, tudo é pensado. Então, assim, eu acho que tudo tem um tempo certo do negócio. E às vezes muito empresário, e eu também já sofri muito com isso, de fazer as coisas precipitadas. Né? Então, eu acredito que a gente tem que fazer as coisas no tempo certo para que a gente tenha um resultado naquele tempo certo que a gente gostaria. E aí a gente vai, né, alocando os ativos ali, né, da maneira certa para a gente ter o resultado legal, né, no final do mês. Bacana. Henrique, um outro ponto para a gente pegar aqui eu entrei, né, lá no e-commerce da Valent, vi os preços e tal, e são preços muito competitivos com a matéria-prima de alta qualidade, um produto de qualidade. Como que você consegue equilibrar para entregar um produto com custo-benefício, né, um preço tão bacana, com qualidade e gerar rentabilidade, né? Qual que é o racional por trás disso? Como que você consegue fazer isso? Assim, uma coisa que eu mais observo que faz diferença no final da história pra gente conseguir entregar isso, eu acho que é gestão. Se a empresa não tiver gestão, ela se lasca. O seu negócio é enxuto. Sim, tem que ser muito enxuto. Tem que ser muito enxuto. Consegue entregar. Tem que ter uma alta produtividade. Tem que ter uma gestão muito boa, você entender o que está entrando, o que está saindo. Porque assim, tem como, né? No final do mês você consegue
ter lucro, um ter um bom lucro. lucro. Só que a questão é gestão. Você tem que ter uma boa gestão. E alta produtividade durante essa, né? Processos, alta produtividade. Ao longo desses anos, dos 5 anos, eu vim aprendendo isso, né? Todo dia eu aprendo uma coisa diferente. E aí eu sou aquela pessoa que aprendo e eu já executo. Porque todo dia, assim, às vezes nós empresários temos um erro de achar que o nosso negócio tá perfeito. Só que nunca tá. A gente sempre tem algo a melhorar. Claro. E a gente sempre tem que correr atrás desse conhecimento, porque é atrás do conhecimento que a gente fala, nossa... Cara, toda imersão que eu vou, mentoria que eu faço, eu falo, puta merda, que eu tô errando, hein? Que vacilo que eu tô dando. Isso é fantástico. E aí eu já vou lá sempre e... abre algo nossa, novo. vai abrindo assim, as pum. mentorias. Quando eu fui pros Estados Unidos, eu nunca tinha viajado pra fora. Eu cheguei lá... A experiência já é uma mentoria, né? Cara, eu cheguei lá, eu fui ver o mercado lá, como que funciona o mercado de moda. Minha cabeça explodiu assim, pum. O que acontece aqui que lá no Brasil é totalmente diferente, né? É muito louco. E aí cada lugar que eu vou indo e eu vou comparando, né? Vou vendo, tendo essa experiência e eu já vou executando. Muito bom. Por isso que eu vejo que é tão importante, tipo, quando eu tô lançando a Conf, vou fazer ela crescer, por isso que eu vejo que é tão importante uma marca forte no mercado. Então eu vou vir nessa pegada com a Conf. Uma roupa básica, igual um Insider, né? Insider tem uma roupa básica ali que eles maceta muito ali no pessoal do podcast, né? No pessoal nos youtubers. Vou vir nessa pegada com a Conf, porque é muito importante ter uma marca presente, forte no mercado. A Minimal também está se destacando nisso, né? E é uma pegada mais para empreendedores. Sim. Legal. Isso. É uma proposta única, né? Essas empresas que têm proposta de oferta única, vem muito forte, como a Insider, Minimal. É o que eu quero fazer com a Conf também. Que bacana. E pra gente ir caminhando aqui pro final, né? Eu quero fazer uma última pergunta e deixar o Rodrigo também fazer uma última pergunta pra gente fechar. Como que você enxerga o futuro da moda nacional olhando para duas perspectivas? Mercado online, e-commerce, redes sociais... E até o atacado, uma vez que tem um monte de marca entrando direto, já produzindo e atendendo o consumidor final. Você mesmo está fazendo isso agora. Como que você enxerga tudo isso? Para onde que você vê que o mercado vai caminhar? Assim, que eu tava falando com o Rodrigo. Nessa viagem que eu fiz para os Estados Unidos, porque lá é o futuro, né? O nosso futuro é lá. Lá sempre acontece antes, né? Então, assim, o que está acontecendo lá é o que eu acredito que vem acontecer aqui. E abriu muito minha mente, porque lá... moda lá é muito barato. Assim, é muito acessível. Sim. Uma moda com uma marca forte, acessível a qualquer classe, né? Então uma pessoa, vamos supor, classe baixa lá, usa o Hugo Boss, né? Que é uma marca, podemos dizer aqui no Brasil, de classe média alta. Né? Então, o que eu observei lá e o que eu vejo que vem acontecer aqui no Brasil é marca forte. É você criar uma marca forte para que no futuro, quando a moda seja acessível para todo mundo, a pessoa queira comprar aquela sua moda por conta da marca. Porque lá as pessoas não compram por conta do preço, é por conta da marca. Porque o preço lá é muito acessível para todo mundo. Então eu peguei esse insight lá pesado. E foi o que eu já vi aqui, quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu falei, cara, eu tenho que ficar veaco nisso. Porque quando as coisas acontecerem da mesma forma que lá, né, a gente já tem uma marca forte aqui. E assim, aqui no Brasil, é claro que para virar o que é lá, é um rolê, é uma história, né? Só que, querendo ou não, no mercado, se a gente for pensar ao longo do tempo, as coisas estão ficando mais acessíveis, né, para todo mundo. E a moda, a produção, né, vai acumulando e a demanda vai chegar a um certo ponto que ela vai se reprimir, vai ficar um pouco menor. E as pessoas vão querer comprar roupa de marca, né? Muito bom. Isso é um fato. Então a gente tem que focar nisso, criação de marca. Concordo plenamente. Isso aí. Cara, Henrique, a gente já está chegando no final, né? E hoje você tem uma palestra, você foi convidado pela ONDM, o Negócio da Moda, que é uma feira que está acontecendo aqui hoje. Você foi um dos convidados para ser um dos palestrantes ali, aparecer ali num talk, né? Justamente porque você está sempre aqui em evidência, as pessoas vão te conhecer cada vez mais. Nós te convidamos para estar aqui no Fio de Conexão. Semana passada você disse para mim assim, Rodrigo, cara, aquilo que é seu já está garantido. O que é seu ninguém vai tirar. E nós temos também que transbordar na vida das pessoas. Né? Eu estava ali um pouco meio em crise, de vez em quando a gente entra em crise, né? Normal. A gente estava falando aqui, né? E você me deu, cara, um ensinamento ali, né? Eu sei que
Sou bem mais velho do que você, mas eu aprendo muito com você, né? Você foi um dos caras que virou a minha vida, assim, minha chave com relação a se posicionar nas redes sociais. Você pretende, daqui pra frente, ter mais palestras, participar mais de podcasts, aparecer mais, transbordar mais na vida das pessoas? Ah, sim, é claro. Eu não sou uma pessoa que gosto de transbordar, eu sou uma pessoa simples. Sou uma pessoa que é o que eu tiver que falar, eu falo na lata e eu abro tudo. É que nem eu te falei, o que é de cada pessoa, Deus já colocou no livro da vida. É isso aí, né? você falou. E assim, as pessoas, elas só têm que fazer as partes delas, né? Então, assim, cada um tem sua parte, você tem que ir lá e executar ela. Que no final, né, aquela sementinha que você plantou, você vai colher ela. Né? Então, assim, hoje eu vou no MDM, acredito que eu vou gostar muito, vai ser uma experiência incrível. É o segundo podcast que eu vou, que esse é o primeiro. Que legal. Feliz, que seja o primeiro de muitos. Sim, e assim, a gente vê que a gente tem muito a agregar, né? As pessoas... Gente, aqui em Goiânia, eu aprendo com muita gente aqui dentro. Tem muito empresário, assim, fenomenal aqui dentro, que eu aprendo. Sim. E também tem muita gente querendo aprender. Então, esse pessoal que está querendo aprender tem que saber chegar nas pessoas certas que tem um coração bom. Tem muita gente com um coração ruim. Isso aí. E essas pessoas que têm um coração bom que vai ajudar essas pessoas, né, a prosperar. Gente, tem mercado para todo mundo. E às vezes é um diferencial pequeno que as pessoas vão gostar da sua marca, vão querer comprar com você. Que nem eu falei aqui para vocês num livro de vendas, né? Que eu tava lendo. As pessoas gostam de comprar principalmente com quem é amigo, com quem tem aquela confiança. Sim. Então, isso já faz um total diferencial no final das contas numa empresa, né? É isso aí. Muito bom. Obrigado aí mais uma vez, Henrique, por tanto conhecimento, experiência, pela sua história. Eu tenho certeza que vai deixar muitos insights aí, né, Rodrigo? Para Com nossa certeza. Fantástico. Audiência. É uma alegria e, ao mesmo tempo, traz até um renovo para nós que somos empreendedores, que já estamos há mais tempo no mercado, ver alguém tão jovem, com tanta desenvoltura, com a mentalidade tão boa, né, de buscar conhecimento, de crescer, mas principalmente executar, não ficar só na teoria. Parabéns pela jornada, né, que como você falou com o Rodrigo, tudo que você planejou se concretize, né, que a Valent esteja cada dia maior, que a nova marca, a Conf, também em breve fique muito conhecida no mercado têxtil. E mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Espero que você que nos ouviu tire muito proveito desse episódio. Eu tenho certeza que foram muitos ensinamentos aqui. Então, se você gostou, né, compartilha. Vai estar na descrição aí todos, né, as nossas redes sociais, as nossas mídias, o site da Valent. Compra os produtos lá da Valent também. E compartilha para outros empresários, para pessoas desse segmento. Deixa seu comentário, deixa sua curtida para que, né, a plataforma possa entregar mais esse conteúdo. Deixa aí suas considerações finais também, Rodrigo. Cara, quero te agradecer demais pela sua vinda aqui. Você sabe que você é um cara que eu admiro pra caramba. E, cara, seu futuro é gigantesco. Você ainda vai crescer muito com as suas marcas. Você ainda é uma marca muito nova, né? Eu desejo todo o sucesso do mundo para você, tá? Te agradeço demais por você ter aceitado esse convite. E também para você que está sempre assistindo aqui o Fio de Conexão. Muito obrigado pela sua audiência. Bora passar isso aqui para frente, que isso daqui é uma semente para abençoar outras pessoas, tá bom? Muito obrigado, Tarcísio, mais uma vez aqui de co-host. Já foi a terceira, quarta vez de muitos aí pela frente. Um abraço. Abração, top. Valeu, pessoal, galera. Muito obrigado a vocês também. E eu vou dar o último insight aqui pro pessoal, tá? O último insight pra gente finalizar. Eu, no início da minha carreira, eu ouvia muito podcast quando eu tava indo trabalhar ainda. Eu trabalhava no Friboi. Eu ouvia muito podcast. Legal. Gente, isso aqui é um livro que a gente tenta resumir em forma de áudio para vocês, né? Que a gente aprende, conhecimentos que a gente vai aprendendo. Então, às vezes, vocês estão ali dirigindo, coloca ali no Bluetooth do carro, vai ouvir um podcast, que eu tenho certeza que vai fazer diferencial no final do seu mês, no seu resultado e também no seu futuro. Obrigado. Eu coloquei muita coisa já em prática no meu negócio através de podcast que mudou, não só no meu negócio, na minha vida pessoal, e foi por isso que eu criei esse podcast, para ajudar você, que é do segmento têxtil da confecção, a levar o seu negócio para o próximo nível. É uma das maneiras que eu tenho, como nós já falamos aqui, de semear, porque muita gente já semeou na minha vida. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.